Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Com alegria estamos aqui, dando início ao programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, situada na Vila Isabel. Quem vos fala é Daura Alves. Nós agradecemos imensamente o carinho de todos da rádio, do BOI, que nos dá a oportunidade dessa divulgação maravilhosa da doutrina espírita, dos amigos da técnica, que harmonizam o ambiente, deixando tudo em perfeita organização para que nós aqui pudéssemos estar nessa divulgação. Mas agradecemos especialmente você, querido ouvinte, que nos ajuda a manter esse programa com a sua calorosa companhia, com a sua audiência. E neste sábado, nós vamos aqui falar sobre o passe espírita. Muitas pessoas trazem consigo grande dúvida, porque não estão no meio espírita. Nunca receberam um passe, nunca visitaram às vezes uma casa espírita, ou se já foram, ou se já receberam, não sabe a importância desse trabalho voluntário, desse trabalho tão grandioso que é ministrado em todas as casas espíritas, não só no Brasil, nesse mundo afora. Todas as casas espíritas têm essa prática da imposição das mãos. E as pessoas às vezes não sabem por que fazemos, quais os benefícios, quais são os tipos de passe, o que acontece no mundo espiritual, nesse laboratório invisível que os nossos olhos ainda não captam, as maravilhas, as curas que estão ocorrendo após uma reunião pública na casa. Algumas casas espíritas têm por hábito também aplicarem o passe antes do trabalho da divulgação maior, que são as palestras públicas. Não existe o certo e o errado neste caso. O passe, ele é benéfico. O passe é muito importante. A ordem que ele vai acontecer, que ele vai ser ministrado na casa, não é esse fato importante. O importante é que ele se faça com regularidade de horário, de dias, porque a espiritualidade se coloca em presença ao nosso auxílio. E ninguém, nenhum de nós, trabalhamos sozinhos. Nós trabalhamos com uma equipe espiritual, junto com o Mestre Jesus, no preparo do ambiente, na receptividade com alegria, com abraço fraternal, com afeto a cada irmão que chega, porque precisamos ser acolhedores. E como é bom abraçar e acolher o outro que está vindo pela primeira vez. Dar as boas-vindas, explicar no momento do passe o que é o passe. E você que nunca esteve em uma casa espírita, sim, se faz necessário que você também conheça esse benefício maravilhoso. Hoje aqui, na fala, no áudio do rádio, mas quem sabe você ainda pode ser que venha à casa espírita diante do nosso convite, que é tão carinhoso e tem insistência nele, né? Todos os sábados nós estamos aqui, ora um irmão, ora outro, mas nós convidamos carinhosamente todos vocês para conhecerem a Casa Espírita, para assistirem às reuniões públicas. Na nossa casa, por exemplo, as reuniões públicas são às segundas e quintas-feiras, às 20 horas. Às 21 terminou o trabalho, já junto com o passe, que é ministrado em 10, 15 minutos. Então, os nossos estudos, eles ocorrem 40 a 45 minutos, para que o passe seja de 15 minutos, junto à água fluidificada. Então, venha nos fazer uma visita, venha conhecer esse trabalho magnífico voluntário de perto e também se envolver em todos esses benefícios.
Vamos explicar o que é o passe. O passe, ele é um conjunto de transferências fluídicas. Ele tem fins fluídicos e terapêuticos, né? É uma terapia energética. E o seu papel na espiritualidade é muito importante. Não apenas encarnados tomam passe, até os nossos irmãos desencarnados também são envolvidos na terapia do passe, para melhor ficar em equilíbrio, em sintonia e receber os fluidos, as energias, as benesses necessárias de encontro com as suas reais necessidades. Então, o passe ele é uma transfusão, né, de energia que vai alterar o nosso campo celular, preparando-se para o passe. Para que nós tenhamos um melhor resultado, é necessário uma recepção desses fluidos. Então, o paciente, que é aquela pessoa que está ali, para receber esse passe, ele deve orar silenciosamente enquanto recebe esse passe, né? Para colher e assimilar bem essas energias que lhe estão sendo transmitidas, né? Então, o passe, ele é fundamental e nós precisamos aprender a receber esse passe. Então, quando nós chegamos na casa espírita, nós sentamos da melhor forma possível, de forma descontraída, né? Não tensa, não de braços cruzados, pernas cruzadas, para que essas energias transcorram o nosso corpo de forma natural, de forma benéfica. Quando o passe é no final da reunião, a mesma coisa, nós se preparamos com a prece, nós apagamos um pouco as luzes, né, para uma concentração maior e vamos pedindo a Jesus para que as energias vá entrando no nosso ser, no nosso íntimo e vai promovendo a cura, vai promovendo o equilíbrio. O passe, ele não é uma mágica, ele é uma transfusão de fluidos espirituais. Nós vamos ter a transferência de energia vital. Vamos ter um equilíbrio do corpo espiritual e uma facilitação para a autocura. Mas como? Como pode acontecer isso? Nessa transferência de energia vital, o médium passista está diante de ti, impondo as suas mãos, né? Estendendo as suas mãos sobre as suas cabeças. Ele vai fazer uma coleta de energia deletéria, negativa, de maus fluidos, retirando e deixando, né, esvaindo para trás. Aí ele faz mais uma vez como se estivesse fazendo uma limpeza, deixa esvair novamente. Depois ele vem com as mãos juntas e coloca sobre a cabeça, abrindo essas mãos, os dedos ficam arqueados, entreabertos, e ele vai passando, né, sobre o corpo, como se fosse ao redor, né? Não encosta naquele irmão que está indo ali na reunião, não esbarra, tem que ter cuidado, né? E existe uma distância, mas ele vai moldando com as mãos assim ao contorno daquele irmão, vai voltando as mãos novamente acima de sua cabeça e vai de novo jogando as energias positivas, benéficas, curadoras naquele irmão. Quando nós sabemos que esse irmão que está indo na casa está passando por uma enfermidade, um processo de recuperação, de restauração de uma enfermidade, nós vamos sendo levados pela própria espiritualidade amiga, pela intuição, pela orientação, a pararmos um pouco mais diante daquela enfermidade, diante daquele chakra, para que ele possa se restaurar, para que as células possam ser revitalizadas, as energias ali restauradas e ele possa reagir a um pleno e bom desenvolvimento,
para que ele tenha equilíbrio naquele organismo, para que assim ele possa agir em perfeita harmonia, trazendo sim o bem-estar físico, espiritual, moral, para aquele irmão que está ali recebendo e canalizando essas energias que estão entrando nele, nos chakras, né? Coronário, faríngeo, cardíaco, gástrico, então genésico. São esses centros de forças que nós vamos ali elaborando essas energias, pedindo Jesus para que essas energias vão adentrando a esses chakras, a esses órgãos, para que eles possam, em equilíbrio, estar organizando de forma saudável as outras células, aquele campo todo unicelular. Então, esse equilíbrio do corpo espiritual, que corpo espiritual é esse? É o perispírito que liga o corpo ao espírito. Então, esse corpo espiritual, ele também está recebendo, né, a cura através do passe, essas energias benéficas. Ele vai, o corpo absorve, o perispírito absorve, levando para o espírito, né? E aí o espírito fica melhor, porque as enfermidades, elas surgem onde? No corpo ou no espírito? É no espírito. E é diante desse espírito ali, o perispírito que moldou, né? Esse que dá forma ao espírito, ele tem essa ligação ao corpo físico. Então, tudo aquilo que o espírito precisa passar, né, na vida terrena, quanto resgate, tudo que está marcado ali no seu perispírito, de outras vidas transatas, as vidas, né, lá atrás que o espírito teve nas reencarnações passadas e que precisa ser manifestada nesse corpo atual que ele está utilizando, vai aparecer. E aí, quando essa enfermidade ela consta na alma, ela está no espírito, ela está ali. E aí nós falamos alma porque está, não é, envolta uma roupagem física, material. Então, por isso que é alma. Mas aí nós que somos espíritos, habitando esse corpo e por isso denominados de alma, nós vamos passando tudo aquilo de impreensão para esse corpo. Então, quando esse corpo começa a reagir e ter os sintomas de que algo não está saudável, não é salutar, não está indo bem, não existe um equilíbrio, é que para a gente buscar a ajuda, o auxílio imediatamente. E aí, muitas das vezes, eu só vou ao médico e não sigo as orientações dele. Eu preciso seguir. Não posso pegar a receita, colocar no copo d'água e beber. Eu preciso seguir as orientações médicas. E aí eu não posso também procurar só a ajuda dos médicos terrenos. Eu preciso procurar também a ajuda dos médicos espirituais, Jesus com a sua equipe tarefeira no bem. E nem toda desarmonia é patológica. Aquele desequilíbrio ali pode ser muito, e na maioria das vezes, também espiritual. Muitas das pessoas vão aos médicos, em grandes especialistas, diante as suas mazelas físicas, sentidas, de dores, de queixas. Então ele chega com a demanda para o médico, o médico passa diversos exames. E para sua surpresa, ao pegar esses exames, lá consta que está tudo em perfeita ordem. Você não tem nada. As taxas estão ótimas, dentro do esperado, né, hormônio, as substâncias todas, tudo que a gente precisa produzir, que nós precisamos ter, as vitaminas, tudo bem. Então, por que você está sofrendo? Da onde vem essa causa, se não é atual,
para ser tratado diante de um diagnóstico que o exame mostre, o exame foi feito errado, vou repetir o exame, continua tudo bem, mas você não está bem. Então, nesses momentos é que nós entendemos as questões espirituais, a reencarnação, porque se não fosse a lógica da reencarnação, como nós aceitaríamos um laudo bom e nós sentindo um mal instalado em algum momento, em algum organismo nosso? Porque nós sentimos dores, uma palpitação, parece que vai infartar, alguns sintomas que diz que não está bem e os exames dizem que estão. E aí o que a doutrina espírita explica para nós? Que muitas dessas queixas são diante patologias do passado e que hoje a medicina terrena não consegue desvendar. Então você vai tomar remédio e não vai fazer efeito. Como que eu vou tratar isso então? Indo à casa espírita, né? Tendo uma religiosidade, porque nós espíritas somos religiosos, mas somos cristãos que pregamos a religiosidade. Não importa onde você esteja, importa que você siga Deus, siga o Evangelho de Jesus, faça caridade, seja do bem, deseje o que gostaria para você e vá ao templo. Templo espírita, não sei, templo católico, também não sei, protestante, o que seu coração pedir, aonde você é bem acolhido, bem recebido e está com Deus em sintonia e se sente bem. Porque aonde nós vamos, que fala em Deus e todos estão em comunhão, em oração, vai fazer mal quando? Nunca. Vai fazer bem. Então nós pregamos a religião. Nós não queremos um grandioso número de adeptos, não. Nós queremos as pessoas bem, seguidoras do Cristo, sabendo que Ele é nosso irmão e obediente, né, aos desígnios de Deus, sofrendo com resignação, tendo paciência, tolerância, fé incondicional, amor incondicional e prática do bem, ajudando os semelhantes, porque o Pai que é Deus é Pai de todos e quer o bem de todos. E assim nós vamos seguindo. Então, essa facilitação da autocura nós podemos proporcionar a nós mesmos e também a outros. Agora, o passe espírita não é uma coisa nova só da doutrina que tem 168 anos. É algo praticado desde milênios antes mesmo de Jesus. Mas nós tivemos um maior conhecimento, né? E uma visualização foi com Cristo. Porque Jesus ele curava pela imposição das mãos, mas sua humildade afirmava que foi sua fé que o curou. Ele falou isso diversas vezes: vai, não tornes a pecar, não é? Então, ele curava, porque ele tinha esse magnetismo. Então, você que ligou o seu rádio há poucos minutos, nós estamos aqui falando do passe espírita. O passe é uma transferência, uma transfusão, não é? Esse magnetismo, essa transfusão de energia do encarnado, que é o médium, que se preparou, fez um curso de passe e está ali, doando as energias dele, junto com as de Jesus, que utiliza esse instrumento, mais os amigos espirituais. Então, Jesus, quando colocava suas mãos, ele curava leprosos, curava cegueira, curava todo tipo de enfermidade, foi chamado em todos os lugares, até mesmo no castelo, né? Então veja que Jesus disse para nós, e quando nós dizemos para nós, porque Jesus continua em meio de nós. Jesus não morreu, Jesus continua vivo no nosso coração.
na aprendizagem que nós alcançamos, no bem que nós fazemos, no sorriso de uma criança. Então Jesus disse: vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Portanto, nós precisamos acreditar, confiar. Hoje a medicina avança, estuda muito e compreende que sim, existe uma força espiritual. Não importa o nome que se dê, está ali ao nosso favor e ao nosso benefício. Pegaram-se 200 pacientes que estavam para ser submetidos a determinadas cirurgias e fizeram orações para eles naquela semana, nas vésperas da cirurgia, e outro grupo na mesma quantidade, no mesmo sintoma, para se fazer o mesmo procedimento cirúrgico, não fizeram oração. Não pediram a intercessão do Pai, não deram o passe, não fizeram nada disso. Quem teve mais êxito? Todos receberam a mesma cirurgia, mas foi muito mais tranquilo aqueles que receberam a oração, a imposição das mãos, os pedidos de atuação do Cristo com seus seguidores, com seus anjos, né? Com o auxílio e a intercessão do Pai e da Mãe Maria. Então, essas pessoas tiveram uma cirurgia mais tranquila, uma recuperação mais rápida do que aquele outro grupo. Aquele outro grupo teve sucesso na cirurgia? Claro que teve. Teve recuperação? Também. Mas alguns tiveram complicações, outros foram mais demorados. Esses experimentos científicos é um avanço incrível para mostrar o quê? Para provar o amor de Deus, a sua misericórdia, e que quando se tem fé, quando se acredita, quando se pede verdadeiramente, o auxílio vem. As forças universais estão aí para nos ajudar, para nos melhorar, para nos conectar cada vez mais com o Pai. Então nós precisamos dessa confiança. Na casa espírita, como acontece o passe? O passe, algumas dão, né, no início, antes da reunião, e outras dão no final, igual é na nossa instituição, na casa espírita. As pessoas estão sentadas, os passistas vão, faz a oração, um só lá na frente, quem está dirigindo os trabalhos da noite, a palestra, faz a oração depois que o palestrante termina de falar, faz uma oração pedindo a Jesus o auxílio, que Deus possa derramar as suas bênçãos, que possa ser colocado o remédio na água fluidificada e que na hora da imposição das mãos, que é o passe, para transmitir as energias positivas, neutralizar, conter e expandir, né? Tirar e neutralizar as influências negativas, para que eles possam ser intuídos, orientados e serem os tarefeiros de Cristo, e que nosso irmão possa nos utilizar para transmitir as melhores energias benéficas, curativas para os organismos daquele indivíduo, daquele paciente, daquele irmão que foi na reunião. E esse passe não demora nem 5 minutos. Cada irmão dá um passe em 3 a 5 pessoas para ver como que é rápido, porque dura só 5 minutos, né? 15 minutos a terapia do passe, porque tem muitas pessoas, você vai, né, de 5 em 5 minutos e tal, dando passe em 3, 5 pessoas. Então, você dá a cada um, né, na sua vez, você vai dando passe, as pessoas estão ali orando mentalmente, em silêncio. Ela recebe o passe, ela continua ali sentada, quietinha, os outros vão recebendo o passe. Quando todos terminam de receber o passe, se faz a oração final, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga de prontidão, ao Pai pelas bênçãos recebidas, e que nós possamos levar a paz conosco e transmitir em outros corações, que ela dure até o retorno para mais um dia de aprendizado.
Então, isso tudo faz parte, né, desse processo das energias, desses fluidos aí universais que a espiritualidade utiliza. Nós vamos ter o fluido animal, né, que é a nossa energia é magnética e a gente irradia através das mãos para aquele que está ali receptivo. Então, o processo de irradiação e recepção, que é o mecanismo da ação energética, ele tem uma sintonia vibratória entre o passista e o assistido. Por quê? Porque o passista que está aplicando o passe, ele está em oração pedindo que seja feito o melhor para aquele que está recebendo. E aquele que é o assistido, ele está também em oração pedindo que aqueles fluidos que estão sendo derramados sobre eles possa curar suas enfermidades, possa responder suas dúvidas, suas questões, possa servir como uma calmaria interior, um equilíbrio. E aí nós temos a captação desse fluido cósmico universal, né? Os espíritos captam isso tudo, passa para nós e nós passamos para esses irmãos assistidos. Então, direcionamos aos centros de forças. Também alguns falam que esses centros de forças são os chakras, né? Nós estamos aqui falando agora sobre o papel do passista. O passista é aquele que ministra o passe, que está incumbido da transferência de energia, faz a transfusão de energia fluídica para o bem-estar daquele que está ali diante dele recebendo, né? Aquele que vai pela primeira vez na casa espírita, aquele frequentador constante, não importa, ele está ali naquele momento do passe, né? Ele é o receptor e o passista é o médium que vai aplicar, vai fazer a transfusão, o magnetismo desses fluidos bons. E para ele fazer esse trabalho, não é de qualquer forma, né? Ele estudou, ele entende a doutrina espírita, ele fez cursos de passe, ele tem uma conduta ética, é necessário ter um equilíbrio emocional, ele vai estar mais ponderado, orando e vigiando durante esse dia do passe, em especial, né? Para que ele possa ter ali toda uma tranquilidade, uma calma, vai ter mais orações, sintonias com os bons espíritos e vai se doar, né, imensamente a esse trabalho. A doação dele de energia animalizada, que é o fluido vital, por isso que é animalizado, porque nós somos animais racionais e a espiritualidade conta conosco nessa tarefa, não é? Então essas energias, elas são assim chamada animalizada, que é o fluido vital, porque esse é o tipo de passe magnético, ou quando ele é ministrado somente com os recursos fluídicos do próprio passista. Aí ele é magnético, né? Então ele está em oração para que seja, né, ali doada essa energia. Nós temos também um outro tipo de passe, que é o espiritual, quando ele é ministrado pelos espíritos unicamente e com próprios fluidos do magnetismo, né, espiritual também ele colhido, né, dos outros médios, dos recursos da natureza. Para receber um passe espiritual, basta orar e colocar-se em estado receptivo, que mesmo não tendo um médium passista doando a sua energia animalizada, esse fluido vital, aí nós teremos um passe espiritual, aonde as energias vão vir unicamente do mundo espiritual, dos irmãos espirituais. Então nós vamos sempre ser assistidos, mas em alguns momentos vai ser muito necessário ir à casa espírita e tomar esse passe presencial através de um irmão, da imposição das mãos, com aquela sintonia dele, com aquela vibração dele, nas suas orações junto às suas.
Nós também temos o passe humano espiritual, que é quando os espíritos combinam seus fluidos com os do passista, dando-lhes características especiais. O concurso dos espíritos poderá ser espontâneo ou provocado pelo passista através de uma oração. Essa assistência é sempre desejável, porque nós sempre pedimos assim: Jesus, ajuda-nos a transmitir os melhores fluidos, impõe as suas mãos sobre as nossas para que promova a cura nesse irmão diante de nós. Então nós estamos sempre pedindo a intercessão e o auxílio de Jesus. Então acaba que existe o quê? Um passe misto. Ele não é só espiritual, ele nesse momento não está sendo só magnético do passista, mas ele está sendo misto porque existe algo de mim, algo de nós e algo da espiritualidade amiga, tarefeira junto com Jesus. Deu para entender vocês? E nós temos também aquele passe mediúnico, que é quando os espíritos atuam por meio de um médium, né? Na psicofonia, na psicografia, e ali nós vamos e aplicamos um passe no médium, né? Isso é aconselhável porque nem sempre aquele assistido ali está preparado para presenciar manifestações mediúnicas e poderá se impressionar um pouco mais, né? Diante de alguma fala de irmãos ainda muito equivocados, muito teimosos, né? Com más inclinações. Poderá também causar uma diferenciação entre os passistas, né? Diferenciação indesejável, por ser desnecessária e prejudicial. Então, porque o passe é algo muito simples. E as pessoas, o papel do passista é ser humilde, é ter ética, é ter um equilíbrio emocional, é orar, é vigiar os pensamentos para que sejam sempre bons, é estar rodeado dos bons espíritos, é desejar o bem, é fazer o bem, é canalizar todas as forças do mundo invisível para aquele que está diante de nós, né? A necessitar. Então, em resumo, o passe não é o momento adequado para manifestações mediúnicas. Quem é médium, além de passista, tem as reuniões apropriadas para dar passividade aos espíritos comunicantes. Então, pode ser que ocorra uma emergência, um desequilíbrio, um descontrole daqueles que têm uma percepção maior espiritual e ainda não entendem como canalizar as energias, como controlar o que é dele, o que não é dele, o que é uma influenciação de irmãos ao nosso redor querendo se comunicar, e aí começa a falar, começa a dar passividade, aonde o passista precisa agir com o passe ali para conter o irmão e falar, não é o momento, é na reunião mediúnica, uma reunião fechada, preparada, que você será acolhido. Então agora Jesus vai te levar para o recanto de paz, a espiritualidade amiga vai te dar o socorro necessário, em outro momento você vem conversar conosco. Então, existe também esse passe mediúnico, que pode ser em casos assim, né? Esporádicos, que pode ser que ocorra, mas pode ser, e também o passe nas reuniões mediúnicas, diante a fala daqueles espíritos, nos médios mais ostensivos, psicofônicos, dependendo do irmão que ali se comunicar, muito arredio, com ódio, com vingança, ou seja, não é um espírito com boa inclinação naquele momento, eu vou e dou um passe, né? Para que ele possa ir adormecendo, para que ele possa entender a palavra do Cristo, o Evangelho de Jesus, e para que o médium também tenha forças, discernimento, e vai ficando normal para que esse irmão possa ser levado ao recanto de paz. Então, tem esse passe também.
E aí nós vamos ter também, eu vou ler aqui para vocês, é uma questão que é a aplicação, né? Como é que faz? Como é que eu faço com a mão? Eu estico e encolho? Quantas vezes eu tenho que passar, né? Então, a imposição das mãos, como fez Jesus, é um exemplo simples de como transmitir o passe. Atua no centro coronário, que é o centro de maior importância em nosso corpo, e dele vai emanando toda a energia até o sistema nervoso. Além deste, consultando no livro de Passes e Curas Espirituais, nós vamos perceber lá, né, também nos missionários de André Luiz, que também utilizou a mesma nomenclatura de passe, os tipos de passe quanto ao modo e sua aplicação, que é o Venefredo, né, de Toledo. Ele, a mesma coisa foi dita, né, quando ele começou a ministrar os passos de curas, curas espirituais. Então, nós vamos ter aí o passe longitudinal. Esse passe longitudinal é o mais empregado na casa espírita. Ele é feito em 5 tempos, a saber, impor as mãos sobre a cabeça com os dedos entreabertos, descê-las sem interrupção ou fazendo parada nos órgãos com algum problema. Vamos fechar as mãos trazendo para trás, dedos fechados impedem que os fluidos escapem. Vamos afastar as mãos do corpo e abri-las, dispersão dos fluidos negativos. Com os dedos unidos, voltar as mãos com rapidez à posição inicial. Então, separar os dedos e recomeçar a aplicação do passe, repetindo essa operação por 3 vezes a 5 vezes. Esse passe serve para movimentar os fluidos na direção desejada, restabelecer e harmonizar as vibrações anímicas e físicas, atendem às necessidades mais gerais e mais comuns das pessoas ali presentes. Nós vamos ter um passe rotatório, que ele se inicia com a imposição simples, uma só mão, depois, né, sobre o local indicado. Se for com as pontas dos dedos reunidas, tem ação mais profunda no organismo. A seguir, a mão começa a fazer movimentos concêntricos no mesmo lugar, serve para dispersão de fluidos, descongestionamentos, utilizando para casos de inflamações, obstruções e irritação de vísceras, ou seja, tumores, cânceres, né? Temos também o passe transversal, estando em frente ao paciente, o passista deverá estender os braços na direção do tórax, contrair os polegares para baixo, como que ocultando sobre a palma das mãos. Abre os braços até ficarem na linha reta com o corpo, volta à posição inicial num movimento vivo e rápido e repete a operação algumas vezes, que vai servir para dispersão dos fluidos e interromper transes. Nós temos também passe perpendicular, que é estando ao lado do paciente, o passista deverá fazer em posição dupla sobre os lados da cabeça, descer as mãos devagar, uma de cada lado do corpo, repetir mais de uma vez, serve para dispersão de fluidos e normalmente é aplicado após o passe transversal. Então, esse passe também, os nossos receptores, eles podem ficar de pé, não necessariamente tem que ficar sentado nesse caso de passe. Nós também temos de mãos combinadas, é quando uma das mãos faz a imposição, enquanto a outra conduz a ação fluídica, ou seja, você fica parando uma mão, né, próxima, não é encostando em ninguém, próxima aquele órgão, aquele chakra enfermo, e a outra impondo na cabeça, fazendo todas as retiradas e colocações de fluidos bons. O que a pessoa sente, né? Umas sentem
ao receber o passe, sonolência, arrepios, um calafrio, um frio, a presença do mundo espiritual, não é? Nós temos também o passe de sopro, citado para conhecimento de sua existência, mas é uma modalidade de passe já ultrapassada no meio espírita. Ninguém usa o sopro mais, né? O passe em equipe, aplicado por até 4 passistas, é utilizado quando o paciente estiver com muita carência fluídica ou em grande perturbação espiritual. E existe também o autopasse, que é quando a própria pessoa procura medicar-se magnética e fluidicamente. Então, nós podemos, né, ver que até nós temos condições de nos melhorar. Então, nós não vamos tocar em ninguém de forma alguma, não é? Não há posição convencionada para o que o beneficiado deva postar-se para que haja recepção dos fluidos. É sentar de forma confortável na cadeira, não é? O médio passista transmite o fluido sem a necessidade de incorporação. Ele não vai dar nenhuma passividade para aplicar o passe e ele não vai ficar balbuciando de preces, não vai fazer repetição de chavões ou orientações, nada disso. A tarefa com Cristo é simples, quem complica são os seres humanos, né? E o passe ele deve ser realizado em lugares próprios, não é? Devemos sempre aplicar o passe na casa espírita, que tem todo um amparo para isso, porque o irmão pode cair em choro, em desequilíbrio emocional, pode ter uma manifestação mediúnica, comunicativa, de um irmão que quer porque quer falar através daquele outro que nem sabia, né, que tinha mediunidade, não conhece nada, fica apavorado. Então, nós precisamos entender tudo isso. E quais são os preparos para que o passista tenha êxito e nós também recebamos bons fluidos? É a responsabilidade, né? A ética. Eu não posso sair, por exemplo, de uma academia correndo, agitada, vou correr para casa espírita porque eu tenho que aplicar o passe. A atividade física, ela deve ser até 2 horas antes do trabalho, do passe. Então, nós precisamos ir com calma, tranquilidade, paciência. Isso vai trazer uma seguridade maior, uma confiança maior em Deus, um bem-estar. Eu preciso estar bem para receber o passe. Se eu não estiver bem, para aplicar o passe, se eu não estiver bem, eu não estou em condições de aplicar, mas sim preciso exercitar a humildade que naquele dia, naquele momento eu preciso receber e está tudo bem também. Então, ora nós aplicamos, ora nós vamos receber porque nós necessitamos e assim nós vamos fazendo. Joana de Anjos disse para nós que cada servidor do Evangelho se preocupasse em fazer bem a parte que lhe cabe, mais facilmente seria instalado o reino dos céus na terra sofrida. Assim o Senhor espera por ti. Por quê? Nós precisamos arregaçar as mangas e fazer o que estiver ao nosso alcance para melhorarmos uns aos outros. E na recepção do passe? Nós falamos o que precisa, né, para aplicar, como que é a pessoa para aplicar. A pessoa, por exemplo, não vai comer uma feijoada e ir para lá. É uma comida leve, é uma refeição leve, não é jantar e ir para casa espírita aplicar passe em ninguém. Nesse dia as pessoas não comem carne vermelha para não ter odor desagradável, né? O boi não vai para o abate sorrindo. Você não precisa ser vegetariano, obrigado a ser vegetariano para se espiritualizar. Não, você precisa ainda da carne animal, da proteína e está tudo bem. Quem não utiliza dela, né, e sente mais espiritualizado, também está tudo bem. Nós não estamos para absolver e condenar nada, não existe o certo e o errado. É aquilo que você ainda queira,
não é? E estar na sua consciência, no seu livre-arbítrio, sua escolha, sua vontade. Agora, no dia do passe, nós precisamos sim evitar, né, a utilização da carne vermelha. Então, fazer uma refeição leve, porque nós despendemos muita energia, os centros de forças gástricos, digestivos, entra em muito funcionamento. Então, nós precisamos estar leves, bem, para uma produção saudável, né? Depois a gente sai, acaba pecando, comendo até um boi. Tem gente que come um boi, eu não como não. Mas não sou vegetariana, adoro ainda um bifinho, né? E tá tudo bem também. Então, essa absorção vai depender da fé que nós tivermos para ali para receber o passe, a água fluídica, o benefício terapêutico do passe. Então, esse desprendimento é uma conexão muito grande com Deus, né? Essa postura mental, essa abertura espiritual para que todos os benefícios adentrem o nosso ser. Essa absorção desses fluidos salutares só depende de nós, né? Então, quais são as condições agora favoráveis para o passe? Eu preciso ter uma harmonia física e espiritual. Eu preciso ter uma iluminação suave, uma temperatura agradável no ambiente. Então, eu vou diminuindo a luz para uma concentração maior, né? Eu não deixo as luzes claras para você fazer oração, para poder transmitir o passe. Eu tenho uma vibração elevada de oração, tem sempre uma música instrumental no fundo, ou as pessoas utilizam da voz, né? Do vocal para cantarem, para uma limpeza fluídica, não só no local, mas também no corpo físico. E quais são esses efeitos do passe após tudo isso? O alívio, né, meus amigos? A renovação espiritual, calma, redução da ansiedade, revigoramento das forças físicas, o equilíbrio das emoções, para o quê? O estímulo à cura de doenças. Uns vão ser curados, outros mais ou menos, outros não vão ser, porque é a nossa consciência. Quando você vai num médico, quando você vai numa cirurgia, você quer a cura, mas às vezes não acontece. Ou é uma necessidade, um merecimento, ou é fruto das nossas escolhas, dos nossos equívocos, ou de seguir todo o protocolo ali necessário, né, médico, que nós queremos muitas das vezes mágica, não é mesmo? Então, esse é o nosso estudo desse sábado, que você possa receber aí toda transfusão benéfica de energia na sua casa nesse momento. Olha só, um passe longitudinal, um passe à distância. Nós vamos canalizando essas energias benéficas com Jesus para chegar, querido ouvinte, na sua casa, neste momento promovendo a cura, o bem-estar, o fortalecimento de cada centro de força, que você tenha equilíbrio no seu pensar, no seu falar, no seu agir, que a sua vida flua com naturalidade, com simplicidade, com humanismo, com consciência, que você possa ser luz na vida de muitas outras pessoas, assim como nós temos certeza que muitos são luzes na nossa vida. Que Jesus te abençoe grandemente, né? Que ilumine seus passos e que você possa estar sempre aqui aos sábados, ligadinho no programa Uma Razão para Viver. Vá nos fazer uma visita à Sociedade Espírita Joana de Ângeles, fica na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, ao lado do Residencial Vila Nova. Receber a sua visita vai ser maravilhoso. Te dar um abraço fraternal vai ser melhor ainda. Então, um abraço fraterno meu, de Daura Alves, para você, com muitas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus.